O grupo educacional e assistencial espírita Fraternidade, mais uma vez, me convidou para estar aqui hoje para conduzir uma reflexão a respeito de um tema da doutrina espírita. E eu, mais uma vez, agradeço, honrado, esse convite que me foi feito. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano espiritual um momento de profunda concentração, no qual, apartados das nossas lides diárias, possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que essa atmosfera de energias positivas nos inunde e nos eleve para reconhecermos nosso papel nesse plano material, permitindo o nosso caminhar no bem. A lição 60 do livro Fonte Viva, intitulada Esmola, é absurdamente profunda e atual. Emmanuel faz uma distinção psicológica e filosófica genial entre o que temos, ou seja, a nossa essência, os nossos sentimentos, e o que detemos, os bens materiais temporários, cargos, dinheiro. Na era desse espetáculo digital, falar sobre doar a própria vibração e a paciência é um soco no estômago, um soco no estômago, mas porém um soco necessário. Falemos a respeito do mito da escassez. Se eu pedisse para cada um de vocês abrir a carteira ou a conta do banco agora e doar determinada quantia, muitos talvez me diriam: olha, as coisas estão difíceis, eu não tenho muito para dar hoje. Nós fomos educados para acreditar que só pode ser generoso quem tem fartura material. Nós aprendemos a condicionar a caridade ao excesso. Quando eu ganhar mais, eu ajudo. Quando eu me aposentar, eu farei o bem. Mas há mais de 2000 anos, nas anotações do evangelista Lucas, Jesus soltou uma frase que subverte completamente essa lógica. Ele disse: dai antes esmola do que tiverdes. Está em Lucas 11:41. E na lição 60 do livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel faz uma leitura cirúrgica, quase cirúrgica, de tão precisa dessa fala. Ele separa duas palavras que nós costumamos misturar. Dar o que temos é radicalmente diferente de dar o que detemos. O que se detém é provisório. Nosso saldo bancário, nosso cargo na empresa, o carro na garagem, tudo isso é empréstimo. Mas o que nós temos, é o nosso estoque íntimo. É o que transborda de nós quando o mundo nos aperta. E a pergunta que eu quero deixar ecoando no coração de vocês nesses próximos minutos é: qual tem sido o estoque dos nossos sentimentos? Nós podemos falar da caridade de palco versus a fome de presença para tentar obter algumas respostas a essa pergunta. Olhamos para a nossa sociedade atual. Nunca se falou tanto em filantropia, em metas sociais, e isso é maravilhoso. Eu não estou aqui para diminuir o valor do prato de sopa ou do agasalho. Emmanuel deixa claro que essa abnegação é muito sublime. No entanto, nós vivemos na era da hiperconexão e do isolamento muito profundo. Nós distribuímos likes, curtidas, mas não distribuímos atenção. Há um filósofo coreano contemporâneo chamado Byung-Chul Han,
que no seu livro intitulado No Enxame, que são perspectivas do digital, descreve que hoje as pessoas estão conectadas, mas não estão juntas. Elas se comunicam, mas não se escutam. O que adianta transferir um Pix de doação para uma instituição se dentro de casa nós oferecemos a pedra da indiferença para o nosso filho, para o nosso cônjuge ou para um colega no ambiente de trabalho? Emmanuel faz algumas perguntas muito provocativas nessa lição 60 do Fonte Viva, que aparecem para chamar a nossa atenção nessa rotina acelerada. Por exemplo, ele pergunta: que tipo de emoção nós estamos comunicando aos outros no grupo de mensagens? Que reações provocamos no trânsito, na fila do mercado, na hora da contrariedade? Que tipo de vibrações nós espalhamos quando entramos em um determinado ambiente? Hoje, a maior esmola que alguém pode receber não é o que está no bolso de fora. É a paciência, é o olhar nos olhos, a capacidade de ouvir sem fazer qualquer tipo de julgamento. O mundo está faminto de pão, sim, mas está morrendo de inanição, de fraternidade. Se quisermos conectar as fontes, consideremos a doação em si. Para entendermos a profundidade disso, precisamos lembrar de uma outra obra extraordinária da literatura espírita. No livro Nosso Lar, o espírito Lísias explica a André Luiz que o pensamento e a emoção são forças vivas. Nós somos usinas emissoras de energia. Quando Emmanuel diz que não precisamos cultivar um riso estridente ou sorrisos baratos, ele está nos chamando para a autenticidade. Não é sobre parecer bonzinho, é sobre ter reservas de boa compreensão no espírito. Se olharmos para a psicologia humanista de Carl Rogers, que é um psicólogo americano atuante na terceira força da psicologia e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa, Carl Rogers falava sobre a consideração positiva incondicional. A arte de aceitar e acolher o outro como ele é. Isso é a esmola da vida íntima. É sempre reduzida à caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Emmanuel nos ensina nesse capítulo 60 do livro Fonte Viva. Percebam o peso dessa frase. Se eu dou o prato de comida, mas guardo o rancor, a minha doação foi incompleta. Eu alimentei o corpo do outro, mas envenenei meu próprio espírito e a psicosfera ao meu redor. A verdadeira esmola, a dádiva maior, é aquela que sai do nosso estoque de amor. Reflitamos a respeito desse nosso estoque de amor. Meus amigos, como nós abastecemos esse estoque? Como dar o que temos de bom se estamos cansados, estressados e esgotados? A resposta está na nossa sintonização diária. Se nós nos alimentamos apenas de notícias caóticas, de discussões estéreis nas redes sociais e de reclamações, o nosso estoque íntimo só terá pedras de indiferença ou veneno de azedume. É só isso que nós teremos para oferecer. Dar o que se tem exige o exercício da autoconsciência. Quando alguém erra conosco no trabalho, qual é a esmola que nós damos? A do perdão ou a do julgamento? Quando alguém chega perto da gente, desanimado, a gente joga mais terra na cova ou espalha alegria e bom ânimo? Emmanuel, então, nos convida a sermos doadores de nós mesmos. Sabe aquela pessoa que só de chegar perto, todo o ambiente clareia?
que não precisa falar muito, mas cuja presença transmite paz e transmite confiança. Esse indivíduo entendeu a lição de Lucas, aquela do início aqui do nosso papo, que diz: dai antes esmola do que tiverdes. Ele pode não ter nem um tostão no bolso, mas é um milionário da alma, distribuindo tesouros de amizade por onde passa. Como nos lembrava Madre Teresa de Calcutá, não permitas jamais que alguém se afaste de ti sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é dar o que se tem. Bom, chegando ao final dessa nossa reflexão, eu quero fazer um convite urgente de Jesus e de Emmanuel. A vida vai nos pedir contas daquilo que detemos. E nós entregaremos o dinheiro, entregaremos os títulos e os bens de volta para a terra, porque viemos nus e nus nós partiremos. Mas, diante da eternidade, seremos questionados sobre o que temos. O que nós temos guardado no nosso coração hoje? A partir de agora, quando cruzarmos com alguém difícil, com alguém caído, com alguém irritado, possamos nos lembrar, essa pessoa está pedindo esmola, não de moedas, mas de paciência. Que nós possamos dar o nosso melhor, doar o nosso entendimento, espalhar a oportunidade de crescimento. Que nós possamos sair daqui hoje dispostos a revisar o estoque dos nossos sentimentos. Que possamos esvaziar as prateleiras do orgulho, da mágoa e lotar o nosso coração de amor que se irradia. Porque, no final das contas, a única coisa que realmente nos pertence é o bem que nós fazemos aos outros. Muita paz, muita luz e que sejamos todos nós verdadeiros doadores da nossa vida íntima. Muito obrigado. Fiquemos em paz.